Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, que Marcos Venâncio com vocês. Esse é o canal Falando sobre Deus. Vamos falar sobre Deus? Hoje um assunto muito importante, muito caro para mim. Eu queria fazer uma pergunta a vocês. Vocês sabem o que é um grupo de oração? Você já frequentou um grupo de oração? Qual a tua experiência com os grupos de oração? Na sua comunidade, existe um grupo de oração? Você já esteve lá? Você sabe como funciona esse grupo? Então deixa eu te falar um pouco sobre esse assunto, porque infelizmente dentro da igreja hoje, muitas pessoas ainda têm um pouco de preconceito, sabe, com os grupos de oração. E o que eu tenho a dizer para vocês, assim como experiência própria, que é um local onde a graça de Deus se realiza. É um local onde os milagres de Deus acontecem. É um local onde nós, todas as pessoas da igreja, onde nós, ao entrarmos ali, temos a oportunidade de mergulharmos nos mistérios de Deus, onde nós nos abrimos à oração, onde nós nos entregamos a Deus, entregamos a nossa vida, entregamos nossos problemas, abrimos a nossa voz para louvar a Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Ali no grupo de oração nós aprendemos a louvar a Deus. Qual é a tua experiência com o grupo de oração? Você ouviu falar, ouviu dizer que é um bando de loucos que ficam lá cantando, levantando os braços, agem como protestantes dentro da igreja, falam lá em umas línguas estranhas. Mas a realidade é que tudo isso, o que acontece dentro dos grupos de oração, é uma experiência da igreja como um todo desde o seu nascimento. E eu quero dizer para vocês que o grupo de oração, ele nasceu, ou seja, o grupo de oração que é da renovação carismática, ele nasceu de um desejo do coração de Deus, um desejo do coração que partiu da igreja. Essa solicitação para que o Espírito Santo invadisse novamente a igreja. O Papa João 23, por ocasião da sua convocação para o Concílio Vaticano II, ao iniciar o concílio, ele fazendo essa convocação, ele faz uma oração ao Espírito Santo. Eu vou ler para vocês o que o Papa Francisco falou. Qual foi a oração do Papa Francisco? Olha, do Papa João 23, por ocasião da convocação do concílio. Ele disse assim: repita-se deste modo repita-se deste modo na família cristã o espetáculo dos apóstolos em Jerusalém depois da ascensão de Jesus aos céus. Ele está falando aqui daquilo que está descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 13, onde veio ali a descida do Espírito Santo. Ele está pedindo para que se repita aquilo que aconteceu. Quando a igreja nascente se viu toda unida em comunhão de pensamento e de preces com Pedro e ao redor de Pedro, pastor dos cordeiros e das ovelhas. E digne-se o Divino Espírito ouvir de maneira mais consoladora a oração que todos os dias sobe de todos os recantos da terra. E ele vai dizer ainda: renova em nossa época, em nosso tempo hoje, os prodígios como em um novo Pentecostes. Olha que o Papa está pedindo que se renove um novo Pentecostes, como aconteceu naquele dia, quando
os apóstolos ao redor de Pedro e de Maria estavam ali naquele local e o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre eles. E então ele vai dizer: renova em nossa época os prodígios como em novo Pentecostes. E concede que a Igreja Santa, reunida em unânime e instante oração junto a Maria, mãe de Jesus, e guiada por Pedro, difunda o reino do Divino Salvador, que é o reino da verdade, de justiça, de amor e de paz. Assim seja. Olha, queridos irmãos, que oração linda do Papa João 23. Ele pede ao Espírito Santo que se repita, que ele venha novamente como em um novo Pentecoste, atingir a igreja hoje, nos nossos dias, nos nossos tempos. O que aconteceu com a igreja naquela época, que se repita hoje, para que a palavra de Jesus ela possa ser difundida, o reino do Senhor, do nosso Salvador, pudesse ser difundido no mundo. Essa foi uma oração linda. E uma vez que nós oramos ao Espírito Santo, as coisas acontecem. Essa oração veio tão forte do coração do Papa, que também veio do coração de Deus. E esse pedido dele foi ouvido, porque o concílio foi conduzido pelo Espírito Santo. E daí, nesse contexto dessa oração, a igreja ela passa, a partir do concílio, ter uma nova visão de mundo, uma nova atuação no mundo, sem, contudo, deixar para trás a sua moral, os seus preceitos daquilo que é a verdade, que Jesus Cristo é o Senhor. Ela, a partir dali, começa a surgir na igreja novos momentos de oração. E um deles foi a renovação carismática católica que surge aí. E eu não vou falar de como a renovação surgiu, mas eu diria nesse momento que a renovação surge justamente desse apelo do Papa para que o Espírito Santo viesse sobre a igreja como em um novo Pentecoste nos nossos dias. E a renovação carismática ela traz em si os grupos de oração. Entende? Os grupos de oração são as células da RCC que está em todas as comunidades, nas igrejas, nas capelas, até nos órgãos públicos, nas faculdades. Eu digo órgãos públicos porque eu, como policial, lá no meu quartel, nós tínhamos uma capela e nós tínhamos um grupo de oração lá, você sabia disso? Nós tínhamos um grupo de oração. Então, o grupo de oração são essas células da renovação carismáticas, onde nós clamamos a Deus que constantemente a nossa identidade, a identidade da RCC é pedir o batismo no Espírito Santo. E é justamente no grupo de oração que nós pedimos esse batismo no Espírito Santo. Ali o grupo de oração é como um cenáculo de Pentecoste, aquele cenáculo onde estavam reunidos Pedro, João, Tiago, todos os apóstolos, discípulos, Nossa Senhora, aquelas mulheres piedosas. Ali desceu o Espírito Santo naquele local. Os grupos de oração, queridos, é o local onde Jesus diz: vai, me aguarde lá, porque descerá sobre vós o Espírito Santo. Portanto, o grupo de oração, e falando assim da renovação mais um pouco, costuma-se dizer, não, a renovação é um movimento que surgiu dentro da igreja, mas eu gosto muito da forma como Monsenhor Jonas Abib, na época era Padre Jonas Abib, eu gosto tanto de lembrar dele dessa forma. Ele dizia que a renovação não é um movimento, mas a renovação é o Espírito Santo em movimento dentro da igreja. Olha que maravilha! Então, através dos grupos de oração, ali nós vivemos um novo Pentecostes.
Dali é que nós conseguimos nos aprofundar nos mistérios da palavra de Deus. É ali onde o povo vai beber. É ali onde você que às vezes está cansado, está sobrecarregado, está sem força, às vezes para conduzir a tua pastoral, às vezes para conduzir a tua vida, às vezes você deseja tanto ter uma intimidade com Deus e você não consegue, porque a vida está tão sobrecarregada, tão corrida. Você tem no grupo de oração um local onde você pode parar, chegar ali, fazer uso da palavra de Deus e ouvir uma palavra, você conseguir orar a Deus, você conseguir se comunicar com Deus. É ali onde nós temos uma experiência toda especial com Deus. Evidente que a missa é o melhor, é o ápice do nosso culto, é a Santa Missa. Então eu devo, Marcos, trocar a missa pelo grupo de oração? De forma nenhuma, não faça uma coisa dessa. Mas você que vai à missa, você que recebe Jesus na Eucaristia, que quer ter uma vida mais íntima com o Senhor, você tem nos grupos de oração um local de convívio, onde você pode ir, você pode ouvir a palavra, você pode orar, você pode entregar ao Senhor os seus problemas, você pode pedir: o Senhor me abençoa, derrama teu Espírito Santo, me dê um Pentecoste na minha vida, me renova as forças, Espírito Santo de Deus. Queridos, é importante que a gente entenda que a era que nós estamos vivendo hoje é a era do Espírito Santo. Nós tivemos no Antigo Testamento Deus ali atuando na história daquele povo, do povo judeu. Depois cumpre-se a promessa em que Jesus vem ao mundo, e depois Jesus, ao subir ao céu, antes ele vai dizer assim: é preciso que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós. Entende? Então eu vou para o Pai, mas o Paráclito virá sobre vós e vos ajudará e vos fará lembrar todas as coisas. Por isso que Jesus, em um momento, ele vai dizer assim: vocês farão milagres maiores do que eu faço. Por quê? Porque o Espírito Santo, quando nós entrássemos, e já entramos, é a era do Espírito Santo, ele dizia assim: quando entrar a era do Espírito Santo, vocês, cheios do Espírito Santo, farão milagres como esse e até maiores. Olha a promessa do Senhor. Então nós temos ali, no grupo de oração, um local onde nós podemos experimentar a palavra. Eu gosto muito dessa palavra de Efésios, capítulo 5, versículo 18, ele diz assim: olha, não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Olha, enchei-vos do Espírito. Recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Rendei graças sem cessar e por todas as coisas a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é ali no grupo de oração onde nós vivemos isso. É ali que nós celebramos, não nos embriagamos com vinho, nos embriagamos do Espírito Santo. É ali onde você vai cantar os salmos, os hinos espirituais, e você vai ter uma experiência de Deus. O grupo de oração é um poço de água viva, onde você pode mergulhar e se envolver com Deus. No grupo de oração, você consegue dar vida à sua vida espiritual. Não deixe de ir para o grupo de oração por preconceito, pelo que te falaram do grupo de oração. Não faça isso. Vá lá. Os apóstolos lá em Pentecostes, no dia de Pentecostes, receberam essa efusão do Espírito e eles falavam em novas línguas.
Isso é um tema que eu vou trazer no próximo vídeo, explicando o que é esse louvor, que coisa é essa de louvar em línguas. Ah, Marcos, mas eu tenho que... Não, você não tem que fazer nada, você pode entrar mudo e sair calado. Apenas vá ali, senta, ouve os cantos, cante também, louve o Senhor com os hinos, participa da oração e tenho certeza que você vai sair renovado dali. Queridos, eu fico por aqui para não me alongar mais. Espero ter ajudado você a ter entendido o que é um grupo de oração e a riqueza que ele é na sua comunidade. Eu digo, ele é um poço de água viva, onde você pode mergulhar, beber desta água vida, que vai jorrar até a vida eterna, que vai ajudar na sua vida espiritual, na sua vida conjugal, na sua vida de relacionamentos com as pessoas, no seu trabalho. Não deixe de ir para o grupo de oração, ok? Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Queridos, se você puder, eu te agradeço imensamente. Se você puder se inscrever no canal, dar um joinha, tá bom? Fazer um comentário, se você achou que esse vídeo é relevante, para que ele chegue a mais pessoas, ok? Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo no seu coração, paz e bem, e que Deus te abençoe ricamente.